Então, boa noite a todos, tá? Sejam bem-vindos novamente à nossa disciplina de Economia Política. Eu queria abrir, né, a aula de hoje relembrando do nosso prazo do questionário, que vai até o dia 21, tá? Na sexta-feira, tá? Então, com a aula de hoje, a gente fecha a parte de conteúdo suficiente para responder o questionário 1. Depois da aula, pessoal, eu vou pedir para que a Denise Lima Moraes, Francisco José de Medeiros Menezes, Ellen Cristina Timóteo Vieira e Vitor Gutierrez Oliveira entrem em contato comigo no WhatsApp, tá? Eu detectei um problema no questionário de vocês, acho que no envio, talvez enviou errado, ou enviou sem querer, e acabou registrando uma nota mais baixa na primeira tentativa, tá? Eu não vi se chegou a fazer as duas, mas pelo menos uma está equivocada. Depois eu peço para que vocês, depois da aula, tá, que vocês entrem em contato comigo para eu retirar uma das tentativas. Então, só repetindo, Denise Lima de Moraes, Francisco José de Medeiros Menezes, Ellen Cristina Timóteo e Vitor Gutierrez, certo? Então pode entrar em contato no WhatsApp que a gente combina certinho como que vai fazer. O segundo ponto, eu atualizei a atividade 2, né, que é a atividade de envio de arquivo, que até então eu tinha postado só os casos. Agora eu troquei o arquivo, eu postei num arquivo só os casos e o modelo que vocês vão utilizar para responder, tá? Então, quem baixou antes do trabalho, eu atualizei ontem à noite, deve aparecer para vocês hoje, tá? Então, quem baixar os casos, agora vai baixar os casos e o modelo do arquivo. Se ainda assim não estiver aparecendo, me avisa qualquer coisa que eu mando o modelo aí no privado. Lembrando que a atividade 2 vai abrir para envio só depois do dia 22 de agosto, tá? Vai ficar disponível até 3 de setembro, e é uma atividade em grupo, tá? Os grupos já estão definidos, o modelo já está definido, os casos já estão definidos, mas caso vocês tenham tempo, já respondeu o questionário, foi bem, se quiser ir adiantando, já pode ir adiantando, tá joia? Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre os problemas e temas relevantes da economia, e ela é uma aula um pouquinho extensa, tá? Na turma da manhã deu mais ou menos 1h30, 1h35. Então, por volta de 55 minutos, 1 hora, eu vou fazer uma pausa, tá? De 5 minutos, mais ou menos, para tomar uma água, um café, bem rapidinho mesmo, tá? E aí eu retorno a gravação, que eu vou dividir a gravação dessa aula em duas partes, para não ficar muito pesado, muito puxado para quem for repetir, para quem for assistir ela de novo. Então, hoje a gente fecha também a unidade 2 e a gente vai discutir sobre os problemas e temas relevantes da economia. Então, assim, os problemas, que é um assunto em si que a gente vai discutir bastante durante as aulas. Deixa eu ver aqui, o que você não entendeu, Georgina? Se quiser abrir o microfone e falar, tá? Ou enquanto vai escrevendo, eu vou avançando aqui. Qualquer coisa pode postar a dúvida que eu paro aqui e explico, tá? Qual a última fala? Sobre a atividade do trabalho em grupo? É que lá no ambiente virtual, lá no SIGA-A, estava postado, quando você vai lá na guia atividades, tarefas, aparece a opção da tarefa em grupo, tá? Só que ela está constando, período de entrega, 22 de agosto a 3 de setembro. Deixa eu projetar aqui então a página do SIGA para mostrar certinho, para não ter problema. Deixa eu carregar aqui. Tá? Então, eu estou aqui no SIGA-A, a gente vai vir em atividades, tarefas, tá? Vai abrir essa tela para vocês. Aqui está a orientação da tarefa, mas, assim, não esquentem com isso agora, que ela vai abrir para vocês enviarem dia 22 de agosto, tá? Se você clicar em baixar arquivo, tá? Ele vai abrir um arquivo do WinRAR e
Deixa eu compartilhar aqui, que agora é outra tela, tá? Deixa eu compartilhar aqui, que é outra... Tá? Esse aqui é um programa, deixa eu carregar aqui, tá carregando. Não sei se está aparecendo aqui para todo mundo. Acho que não está. Mas é um arquivo compactado que tem os 10 casos e o modelo do arquivo de envio da resposta. Ele não está aparecendo mesmo. Não sei por que ele não está indo. Professora, aguarda um pouquinho aí, tá aparecendo aí, já deixa eu falar uma coisinha. Eu tive dificuldade para abrir esse Harry, porque eu nunca tinha trabalhado com ele. Uhum. Quando ele abrir, ele abre para nós só esses 3 livrinhos aqui do adicionar, aí abre, mas ele não abre como abriu, você abriu e agora, tudo assim, PDF 1, 2, 3. Aí tem que ir lá em extrair pasta. Aí no extrair pasta, ele vai estar lá ele vai salvar dentro do nosso computador. Aí tem que ver aonde é que vai salvar, porque senão depois a gente não acha ele, né? Tá? Eu vou ver se eu compartilho também por e-mail ou nos grupos, que aí facilita, tá? Mas é só para mostrar para vocês, porque até então, ontem, o arquivo que eu estava trabalhando só tinha esses 10 modelos, só os 10 casos, não tinha esse arquivo aqui que é o modelo de envios da resposta, tá? Então agora eu inseri ele dentro, que eu gostaria que vocês utilizassem esse modelo, porque facilita a formatação e facilita para mim na correção depois, tá? Até para eu corrigir e postar a nota de vocês um pouquinho mais rápido, tá? É porque nem todo mundo está acostumado, né, com um arquivo compactado e tal, e o SIGA não permite que eu coloque vários arquivos, ele só permite um arquivo por vez. Então, por isso que eu tive tive que fazer compactado, tá? Mas fiquem tranquilos, a gente vai ter tempo de aula para discutir sobre essa atividade em grupo ainda. Deixa eu selecionar aqui, tá? Deixa eu ver se já está aparecendo a apresentação para vocês novamente. Isso, agora apareceu. Deixa eu só ver se está... Isso, então já está o slide novamente. Então, esses assuntos da aula de hoje são, de fato, os problemas econômicos que a gente discute dentro da economia. Então, no nosso dia a dia, a gente se depara a todo momento com diversos problemas econômicos, com os quais nós temos que lidar. Seja através do jornal, rádio, televisão, tá? Seja no nosso dia a dia mesmo, tá? E aí tem uma seguinte questão, tá? Vários desses questionamentos, eles são feitos e a economia ela não tem uma resposta precisa, mas tem uma resposta aproximada. Então, por que o nordestino possui uma renda inferior, por exemplo, ao paulista, né? Até que ponto o juro alto reduz o consumo e acaba estimulando o aumento de preço? Por que está tão difícil conseguir um emprego nos dias atuais? Por que o aumento no salário mínimo provoca uma deteriorização nas contas de governo? Por que a carga tributária é tão elevada? Como são definidos os preços de produto? Como são definidos os aumentos de salário? E como são definidas as taxas de juros do Banco Central? Então, esses problemas, ponto a ponto, a gente vai discutindo aqui, tá, durante a nossa aula, e a economia ajuda a explicar muitas dessas perguntas, tá? Não vai responder 100%, mas explica a maioria delas. Esse gráfico aqui é o gráfico do orçamento, salvo engano, a LOA de 2016, do governo federal, tá? Então, de aproximadamente um orçamento de 3,3 trilhões de reais, essa é a divisão do gasto público durante o exercício de 2016, se eu não me engano. Tá? Essa aqui é a previsão, o executado é bem próximo disso. Então, a gente tem aquela sensação, né, como brasileiro, a gente tem aquela sensação de pagar muito imposto e não ver o resultado desse imposto no nosso dia a dia. Então, tem duas explicações para esse sentimento, para esse fator. O primeiro é o fato da corrupção. Né? A gente tem uma corrupção sistêmica, a gente tem uma corrupção cultural, a gente tem uma corrupção que está presente há muitos e muitos anos no nosso país, e não vai ser do dia para a noite, não vai ser em 1, 2, 3 gestões que a gente vai resolver esse tipo de problema, até porque é uma questão cultural. Né? Talvez o dirigente máximo não mas
alguma equipe de algum partido e fica muito difícil trabalhar dessa forma. Vocês acompanharam nessa pandemia, gente morrendo e gente preocupada em desviar dinheiro, e desviando muito dinheiro, não foi pouco, tá? Mas o que eu chamo a atenção, o segundo ponto, é justamente que, se você pegar um orçamento de quase 3,3 trilhões, 45% é gasto com o juro da dívida pública, tá? E pagamento da dívida pública, e 21% é gasto com a Previdência Social. Então, se a gente somar esses dois valores, a gente chega a 66% de um orçamento, tá? Que vai basicamente para aquela, assim, para aquela atividade, não que eu vou chamar assim de não útil, mas aquele que não é tão produtivo assim. Então, não que quem é da Previdência não seja produtiva, até porque a pessoa contribuiu por muitos anos, tá? Mas no momento ela não é produtiva porque ela está aposentada, ela não está contribuindo. Então, se vocês observarem, tá, do total do orçamento geral, só menos de 4% vai para a saúde, 3,73% para a educação, tá? Isso aqui oscila também. A segurança pública também, acho que está menos de 3% aqui, tá? Aliás, menos até de 1%, é bem pouquinho. Então, aqui, ó, segurança pública, 0,33%, tá? Então, esse tipo de questão, né? Professor, mas o gasto mínimo com educação é 25%, saúde 15%, sim, descontando, tá, as transferências municipais, tá? A gente está falando em cima da receita corrente líquida, não da arrecadação total, tá? Então, esse é um dos grandes problemas que a gente tem na economia, tá? Por quê? Porque você tem um gasto muito grande com a dívida pública, que representa quase metade de tudo que é arrecadado, tá? E o Elan está até perguntando aqui, ó, né? O que é a dívida pública, né? A dívida pública, Elan, é o seguinte: o governo, todo ano, tá, ele tem uma previsão de receita e uma previsão de despesa, uma previsão de arrecadar e uma previsão de gastar. Nos estados, nos municípios, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101 de 2000, ela veio colocar certos limites nas despesas públicas, principalmente nas despesas públicas. Ela trata das receitas e despesas, mas ela deu um foco principalmente na despesa pública. Então, antes de 2000, você não tinha essa obrigação legal de manter o que a gente chama de equilíbrio fiscal, que é manter as receitas e as despesas de maneira equilibrada. E nisso, né, a gente veio de um período de inflação na década de 90, né, de hiperinflação inclusive. A gente passou por sucessivas trocas de presidência, né, nos anos 80, né, 60 a 80 foi marcado pelo governo militar. Então você tinha um certo descontrole aí um pouco das contas públicas. Você tinha uma fase de crescimento e desde a Lei de Complementar 101 de 2000, passou o próprio governo a ter um certo controle em cima de empréstimo que ele contraía e de dívida que ele largava na gestão dele para os próximos gestores. Então, já há vários anos, o orçamento federal ele vem fechando com déficit. O que significa isso? Ele vem gastando mais do que ele arrecada, tá? E esse déficit, essas contas públicas, a gente vai discutir bastante na unidade 4, tá? Hoje eu só estou apresentando para vocês para explicar alguns pontos. E essas contas públicas, né, esse gasto exagerado, digamos assim, ele chega num ponto em que alguém tem que pagar essa conta, né? O governo vai gastar, e uma hora tem que pagar. Então, às vezes, ele precisa contrair empréstimos junto ao Banco Mundial, precisa contrair empréstimo junto a investidores, ele pode captar recurso, por exemplo, emitindo um título da dívida pública, tal como o Tesouro Direto, né? Então, ele fala assim, olha, vou pegar aqui a Ivani, que está aqui na aula. Ivani, eu vou te vender um título, você vai me pagar R$1.000, e daqui 5 anos você vai resgatar esse título, que é uma dívida pública, e eu vou te pagar R$2.000, por exemplo. Então, em 5 anos, eu dobro esse dinheiro. Você quer comprar? Né? Então, ele capta recurso dessa forma para poder pagar a dívida, tá? Essa é uma das... Ele gera, na verdade, uma dívida, tá? Para poder gerar receita, para poder pagar as contas dele no dia. Já que o senhor me citou, quem vai realmente abocanhar os recursos dos nossos impostos são os bancos, né? Porque quem vai lucrar realmente com essa dívida que o Estado contrai, com esses pagamentos desses papéis emitidos,
são os bancos, e eles não cobram barato por esses empréstimos, por essa circulação de dinheiro. Nem um Então, pouco. seria bem interessante, né, depois a gente discutir mais profundamente quem realmente fica com o dinheiro do brasileiro, né? Quem são as famílias representadas aí? Quem são os donos dos bancos, Sim, né, sim. que gerem esse dinheiro? Exato, Ivani. Na unidade 4, a gente vai discutir isso com uma certa profundidade, tá? A gente vai detalhar bem essa questão, entendeu? Então, esse tipo de gasto, tá? Na verdade, esse tipo de endividamento que ele vai fazendo, ele vai gerando e isso vai ficando para outros gestores pagar. Muitas dessas dívidas, elas são dolarizadas, elas são feitas empréstimos em dólares também, tá? E aí o governo precisa de dólar para pagar essas contas, tá? O próprio estado de Mato Grosso, esse ano, contraiu um empréstimo, acho que de 55 milhões de reais, para construir pontes no interior do estado. Tá? Então, é uma dívida dolarizada. Por conta da Copa do Mundo, ele adquiriu uma dívida gigantesca também com o Bank of America, que é uma dívida também dolarizada. Né? E você não fixou uma taxa. Então, se o dólar subir, a dívida também sobe. Né? E se o dólar abaixar, a dívida também abaixa. Então, esse tipo de gasto, né, ele acaba comendo muito dinheiro do orçamento, né, e esse dinheiro, esse pagamento do juro e da dívida, tá, ele é muito grande. A dívida pública brasileira hoje, para vocês terem uma noção, tá, ela gira em torno de, salvo engano, acho que 180, perdão, de 60 trilhões de dólares, tá, é muito dinheiro, é muito dinheiro. Então, esse orçamento, boa parte dele é feito para pagar a dívida, tá? Se fala assim, professor, mas por que deixa de pagar essa dívida então e, né, quebra os bancos e joga esse dinheiro aqui para dentro, né? O problema é que se você não pagar os credores, os investidores, os bancos, depois você não consegue mais arrumar dinheiro. E aí vai virando uma reação em cadeia, vai virando uma bola de neve, e aí você não consegue dinheiro e o país acaba se endividando muito rapidamente, tá? Então, isso é para explicar um pouco essa sensação, às vezes, da gente arrecadar, pagar 30%, 40%, 60% de imposto, e aí muitas vezes não vê o resultado disso. Tá? Então, todas essas questões trazem implícita diversos conceitos importantes que são a base e objeto do estudo da economia. A escolha, a escassez, as necessidades de recurso, a produção e distribuição. Mas para responder elas, é preciso entender os problemas econômicos fundamentais. Então, em primeiro lugar, é preciso decidir o que produzir e em que quantidade produzir, dado que os recursos de produção são escassos e as necessidades humanas são ilimitadas. Então, o ser humano, ele naturalmente, né, você pode ir numa churrascaria, você pode ir num rodízio, você almoça, né, fica satisfeito, entre parênteses assim, entupido, cheio, né, fecha parênteses, e daqui 2, 3 horas você já quer comer uma sobremesa, daqui 6 horas você já está com fome de novo e quer jantar, tá? Né, pelo menos comigo é assim, tem gente que só de almoçar bastante já não janta, mas enfim. Então, a necessidade humana, ela é ilimitada. O ser humano, ele nunca está satisfeito com, né, a mesma casa, a mesma roupa, o mesmo carro, né? Então, ele troca de roupa hoje, ele compra uma roupa nova, essa roupa nova daqui 3, 4 meses já é uma roupa velha, ou daqui um ano, né? 6 anos, 5 anos, né? Tem roupa minha de 10 anos. Então, isso é natural do ser humano, tá? E essas escolhas do que produzir e em que quantidade produzir, elas dependem de vários fatores, como, por exemplo, a perspectiva de lucro do ponto de vista dos empresários, né? Ou as opções de política econômica e as necessidades da sociedade, que aí é o ponto de vista da sociedade. Então, eu vou citar um exemplo que eu citei também hoje na aula da manhã, do ponto de vista empresarial, a minha família ela tinha uma máquina de arroz, que beneficiava arroz. Então a gente comprava aqui da região, de Mirassol, Quatro Marcos, Araputanga, a região da Tabuleta, ali em Porto Esperidião, e a gente beneficiava e vendia esse arroz. O beneficiamento é descascar, limpar, separar, polir, empacotar. E aí chegou num ponto em que a gente fazia todo esse processo, a gente gastava, tinha um lucro mais ou menos de R$2 aí num fardo de arroz vendido. Um fardo são 6 pacotes de 5 quilos, tá, de arroz. E aí, nos anos 2000, 2003, mais ou menos, o arroz urbano, o tio urbano, ele começou a fabricar, montou uma indústria lá em Sinop, e
e começou a fabricar o arroz Koblenz, arroz Três Moinhos. E para a gente comprar esse arroz já beneficiado e revender, né, a gente ganhava em torno de 5, 6 reais. Então, ora, para que eu vou gastar dinheiro com assim, funcionário para produzir, energia, frete, imposto, pagar para carregar caminhão, para descarregar, às vezes multa porque o peso estava incorreto, a mais ou a menos, né? Sendo que, para ganhar 2 reais, sendo que se eu pegasse esse mesmo dinheiro e já comprasse o arroz beneficiado só para revender, eu ganhava 3 vezes mais lucro, né? Então, o empresário, ele olha esses dois lados, ele não fica focado somente, né, no fator de produção. Olhando aqui as perguntas, a Odinea perguntou aqui, né, a diferença entre Seguridade Social e Previdência Social. A Previdência Social, Odinea, ela está dentro da Seguridade Social. É que a Seguridade Social ela é um pouco mais ampla, ela envolve principalmente a área da saúde e da assistência social, tá? Já a Previdência, ela lida mais com as pessoas que têm, vocês vão ver isso no direito previdenciário com mais profundidade, tá? Mas ela vai lidar com as pessoas que contribuíram, né, com a Previdência, com aquelas pessoas que são dependentes, tá? De alguma forma, pensionista, tá? Então tem essa diferença aí, tá? A Luana está perguntando aqui, esse ponto de necessidade da sociedade são os casos que, mesmo não sendo rentável, para algumas culturas, o governo entra com subsídio de pagamento de prêmio, para equiparar o preço, custo e lucro do produto e demanda. Exatamente, Luana, tá? Tem lugares em que o próprio governo, ele dá incentivo, ele dá subsídio para incentivar aquela produção de determinado item, porque, do ponto de vista econômico, ficaria muito caro só para alguém produzir ou fabricar, tá? Então, muitas vezes, o governo subsidia parte disso justamente para incentivar o consumo. Então, ele pode fazer isso, por exemplo, nos programas de habitação, né? Como, por exemplo, o antigo não, acho que até hoje ainda chama assim, Minha Casa Minha Vida, que se você fosse comprar uma residência de 100 mil reais, o governo subsidiava, acho que até 20 mil, 17 mil ou 20 mil, mais ou menos, né? Então, ele entrava com uma parte do financiamento, ele custeava parte daquela compra daquele imóvel, e você entrava com uma outra parte e financiava o restante, tá? Então, isso a gente chama de uma política pública que a gente vai discutir bastante na unidade 4, tá? Opa, avancei aqui sem querer. Então, depois que a gente definiu o que produzir, em que quantidade produzir, tá? É preciso definir como produzir, né? Onde a sociedade terá de escolher, dado o conhecimento tecnológico existente. Quais os recursos produtivos que serão utilizados para a produção de bens e serviços, né? Então, o como produzir, ele envolve a escolha técnica, envolve a escolha de tecnologia, e ele fundamenta numa palavrinha chamada eficiência, tá? Eficiência. A eficiência vai sempre buscar o menor custo possível dentro do processo produtivo. E aí, por fim, a quarta etapa do processo decisório é decidir para quem produzir, tá? Ou seja, é preciso definir para quem vai se destinar a produção e também definir como os indivíduos participarão da distribuição desse resultado de produção. Então, essa distribuição depende fundamentalmente de como foi instituída a dívida, a propriedade privada numa determinada sociedade e como essa propriedade se transmite por herança. Então, esse processo produtivo como um todo, tá, aqui no Brasil, ele ocorre adotando lá a teoria, né, contratualista do Jean-Jacques Rousseau, em que você faz os acordos comerciais, né, e o detentor daquele patrimônio é o responsável por decidir se ele vende, se ele produz, se ele toca, se ele arrenda, o que ele faz, tá? Em outros países, principalmente do regime comunista, tá? Quem toma essa decisão é o governo. Então, inclusive ontem eu estava lendo uma notícia, eu comentei isso também hoje de manhã, que o governo da Coreia do Norte, ele está tomando os cachorros. Ninguém mais na Coreia do Norte é para ter cachorro, porque cachorro, na visão do governo coreano, é uma propriedade de um capitalista. Então, o Estado está decidindo que as pessoas na Coreia do Norte não podem mais ter cachorro, tá? Ele ia criar uma briga feia comigo aqui em casa, se fosse aqui. Então, assim, é a decisão de governo. O governo comunista é isso. Então, não tem muito o que você questionar. A decisão é dele, né? Ele é meio que soberano, tá? E
ele vai alegar que, sei lá, você tem que cachorro lá é comida e que você está criando comida. Se você tem 3 cachorros, então você está numa situação melhor que o outro que está passando fome. Então ele vai tomar seus 3 cachorros e vai fazer de comida para outra pessoa, tá? Então é assim que alguns governos funcionam, tá? Eu tô vendo a Wilcilene apavorada aqui com essa fala, tá? Mas é isso mesmo. Então, o Manuel até fez uma observação aqui, ó, que a dívida só aumenta, né, e com essa crise inesperada também há o risco de colapso financeiro, né? E é verdade, Manuel, tá? Hoje você tem se discutido alguns problemas que essa pandemia tem gerado, tá? E o fato do governo fazer, por exemplo, o auxílio emergencial é uma conta, tá? É uma dívida que ele está fazendo, só que é uma dívida que parte disso ele recupera de novo com a arrecadação de imposto. Então, na unidade 4, eu vou fazer um esqueminha bem bacana para vocês entenderem melhor como que isso funciona, tá? E aí, tem todo um ciclo e tem todo um estudo de governo, porque não é qualquer época que o governo pode dar, por exemplo, esse tipo de auxílio emergencial. Se ele dá um auxílio emergencial desse numa época que a economia está aquecida, ele gera hiperinflação, ele gera superinflação, e isso é um problema que a economia não quer, tá? Então, para avançar aqui mais um pouquinho, é preciso ter em mente essas questões, né? Então, o que produzir, quanto produzir, como produzir e para quem produzir. Dentro da administração, a gente chama isso de um plano de ação, de um plano de negócio, que você faz isso antes de você abrir o seu negócio, faz isso antes de você tocar, né, o seu negócio adiante, até mesmo para ver se isso tem chance de dar certo ou não, tá? Então, a administração, por exemplo, adota esse plano de ação, por exemplo, para saber se as pessoas de fato vão querer aquele produto ou serviço, porque não adianta só você perguntar, fulano, você compraria esse produto? Né, você consumiria? E falar, sim, eu compraria. Então vou te vender aqui por R$50. Não, por R$50 não, né? Então você já sabe que as pessoas têm interesse em comprar, mas o preço tem que ser menor, tá? Então, essas quatro questões não seriam problema se os recursos produtivos disponíveis fossem ilimitados, tá? Se eu tivesse uma máquina, se eu tivesse esses recursos de maneira abundante, né, ou se as demandas da sociedade fossem limitadas, fossem, né, fixas, eu não teria esse problema, tá? Mas, como a sociedade tem demandas ilimitadas, a gente precisa considerar que os recursos, em algum momento, serão considerados escassos, e com isso a gente terá problema e terá que tomar algumas decisões. Então, a economia e seus problemas fundamentais, eles originam-se da carência de recurso produtivo escasso. Por isso que a gente diz que o objeto de estudo da economia é a escassez, tá? O Manuel coloca aqui também que o agronegócio no Brasil revelou o lucro em meio à pandemia, né? Deveria taxar o agronegócio? Esse é um grande dilema, Manuel. A gente também vai discutir um pouco sobre isso na unidade 4, mas dá para antecipar alguma coisa aqui. Já tem uma discussão muito antiga aqui no Brasil sobre taxar o imposto sobre grandes fortunas, tá? Taxar as grandes fortunas, grande patrimônio, e taxar também o agronegócio, tá? Hoje, o agronegócio, ele tem uma força muito grande aqui no Brasil, justamente por conta da facilidade, da facilidade de produção aqui no Brasil, e a gente tem um problema grande, que é que boa parte dos insumos são importados, então o preço é em dólar, o custo dele acaba ficando mais caro. E essas decisões, como até o Erlan colocou aqui, política de isenção fiscal, tributar ou não, por exemplo, o agronegócio, são decisões que muitas vezes impactam na economia como um todo. Né? O fato de eu taxar, por exemplo, a soja, vai ser bom para Mato Grosso. Né? A Lei Candir, a lei federal, conhecida como Lei Candir, ela faz com que o estado de Mato Grosso seja proibido, por exemplo, de cobrar ICMS em cima da soja e de alguns produtos ligados ao agronegócio. O estado de Mato Grosso deixa de arrecadar por ano em torno de 7 bilhões de reais, tá? 7 bilhões de reais por conta da Lei Candir, tá? De todas as isenções. E aí, o governo federal deveria fazer uma compensação que já tem 2, 3 anos, mais ou menos, que não é feito,
e que ele repassa 600, 500 milhões, muito abaixo do que ele deveria passar para a gente, tá? Então, a Ivani até colocou um link aqui, ó, tá? Eu acho interessante essas notícias que vocês verem relacionadas à economia, tá? Porque, de fato, está chegando num ponto, essa pandemia mostrou muito essa diferença, tá? Quem era rico na pandemia ficou muito mais rico, tá? E quem já era pobre, ou mais ou menos ali, ficou mais pobre. Então, ele virou meio que um divisor, assim, aquela classe média sumiu, né? Então, 90% da classe média afundou, e uma parcelinha pequena, que já era uma média alta, assim, acabou subindo e disparando, tá? Então, raramente um grande empresário, um grande industriário, um grande produtor foi afetado aí pela pandemia, tá? Até muitas vezes muito pelo contrário, tá? E assim, o próprio agro, ele não foi afetado tanto pela pandemia, porque já é pouca mão de obra que é empregada. É uma mão de obra muito qualificada, mas é uma mão de obra pequena, não é uma mão de obra grande, né? Você depende basicamente da terra e dos insumos de produção, tá? Então, assim, do agro como um todo, quem acabou mais afetado, contaminado, foi os caminhoneiros que acabaram transportando aí essa soja, tá? Mas a gente vai discutir isso com um pouco mais de profundidade na unidade 4, que a gente vai falar do governo como um todo, tá? Então, a economia, ela busca sempre produzir o máximo de bens e serviços com o que ela tem disponível, né? Pois, como a gente já destacou, essa produção, ela não atende uma quantidade infinita, ela é finita, ela é limitada, tá? E ela deve ser capaz de satisfazer completamente os desejos humanos, tá? Deixa eu avançar aqui mais um pouquinho. Então, o objeto da ciência econômica é o estudo da escassez, porque consiste num problema econômico por excelência. E, consequentemente, a escassez de recursos de produção resulta, obviamente, da escassez de bens. Se eu não tenho os bens para produzir, eu não tenho o que comercializar. Então, um ponto que a gente chama a atenção, hoje também foi discutido de manhã, quando chega esse período de pandemia, vocês perceberam que tem algumas pessoas que elas desesperam e começam a comprar as coisas do mercado achando que vai faltar, né? Soprou que as coisas vão faltar, as pessoas já correm para o mercado, já correm para o posto de combustível, né? E é engraçado que eu tenho um amigo que ele viu uma reportagem falando que na Austrália, nos Estados Unidos, acabou o papel higiênico, né? Que foi a primeira coisa que ele fez? Quando ele viu que a pandemia estava chegando aqui no Brasil, ele foi lá no mercado e comprou, acho que uns 5 fardos de papel higiênico. Eu falei, primeiro que o que você fez foi um ato de certo egoísmo, né? E segundo, que você tem duchinha na sua casa. Para que você quer, né, isso tudo de papel higiênico? Esses 5 fardos vai durar quase 5 anos na sua casa, né? Então, muitas vezes as pessoas acabam comprando por impulso, e isso desestabiliza a quem produz, tá? Imaginem vocês esse aumento na demanda de álcool em gel, na demanda, por exemplo, dos medicamentos, né, da ivermectina, da azitromicina. Isso fez com que o governo tivesse que tomar a posição de ter que pedir receita, retenção de receita desses remédios, porque muita gente estava comprando, estocando, e pior, tinha gente que estava comprando e revendendo, né, assim, no privado, revendendo aí com preço lá em cima. Se vocês entrarem no Mercado Livre, vocês vão ver o absurdo de preço lá do ivermectina, do azitromicina, né, que é uma venda totalmente ilegal, tá? Então, o fato de existir um bem em pouca quantidade não necessariamente o define como escasso. É preciso, né, para que esse bem, para que ele seja considerado escasso, é preciso que ele seja desejado, ou seja, procurado, tá? Então, o fato de eu ter poucas unidades, tá, não significa necessariamente escassez. Eu só vou ter escassez se eu tiver uma procura desse produto, tá? Então, eu só vou ter uma situação de escassez se as pessoas estiverem procurando esse produto de fato para comprar, tá? Então, não confundam poucas unidades, tá, com escassez. Poucas unidades só vai representar escassez se a procura for grande, tá? Então, a gente poderia perguntar também por que um determinado bem é procurado ou demandado, né? Por que as pessoas, de repente, começaram a procurar álcool em gel, começaram a procurar outros produtos? E, Manuel, a lei da oferta e da procura, a gente também vai tratar especificamente na unidade 3, tá? A unidade 3, eu vou explicar
os gráficos certinho, o gráfico da curva da oferta, a curva da procura e a questão do equilíbrio de preço entre elas, tá? É exclusivamente na unidade 3, mas também estou adiantando um pouquinho aqui agora, tá? Então, um bem ele é demandado porque tem a capacidade de satisfazer uma necessidade humana, né? Ou seja, ele tem uma certa utilidade. Então, um bem é procurado porque ele é útil, é necessário, ou o que acontece muitas vezes, porque alguém diz para você que ele é necessário, o que eu acho um problema muito grande da mídia, dos jornais como um todo, né? Eu acho, de certa forma, um pouco exagerado você fazer uma reportagem mostrando que está faltando, se um determinado jornal fizer uma reportagem falando que está faltando extrato de tomate, daqui a pouco todo mundo sai no mercado para comprar extrato de tomate, tá? Então eu acho um pouco exagerado. Eu sei que o papel do jornalismo é informar, mas muitas vezes isso é feito de maneira irresponsável, acaba gerando um certo pânico desnecessário, tá? Até porque, para vocês terem uma noção, bem em março, abril, que estava aquele vulco-vulco da pandemia, aquele desespero todo, eu fiz uma viagem para Juara e eu passei em algumas cidades, passei por Campo de Julho, né, quando eu fui para Juara, que foi ali por Comodoro, Sapezal, e, por exemplo, alguns remédios, alguns produtos que já estavam faltando em Cuiabá, em Cáceres, né, em Sapezal, em Juara, nos pontos onde eu parava, assim, estava normal, estava abastecido, né, porque não tinha aquele pânico todo, tá? Então, assim, esse tipo de questão é importante a gente observar, tá? Porque envolve muita questão de comportamento do consumidor. E a economia, ela acaba estudando um pouco esse comportamento do consumidor, porque a economia faz parte da ciência social aplicada, tá? Então, o Francisco está até perguntando aqui, né? Aquele desespero já passou? Eu acho que ainda não, Francisco. Aquele desespero até acho que acalmou um pouco, né? Mas daqui a pouquinho, né, vem de novo aquela correria, aquela questão toda. Cada dia, cada dia não, perdão, cada semana, cada 15 dias, parece que sai uma pesquisa nova sobre o medicamento novo que promete a cura da Covid ou promete amenizar alguns sintomas da Covid. Então, aí de repente vai o pessoal tudo correndo para a farmácia comprar esse remédio, e aí quem faz uso, quem precisa mesmo, muitas vezes não está achando, tá? Bem lembrado, Manuel, a greve dos caminhoneiros provocou bem essa situação. Eu não esqueço até hoje. Eu dava aula na faculdade particular, eu saí de casa 6h30, estava passando uma reportagem no jornal falando que estava faltando combustível por conta da greve dos caminhoneiros. 9 horas da noite acabou minha aula, quando eu voltei já tinha um monte de fila quilométrica nos postos para o pessoal abastecer, tá? Então, muitas vezes essa reação exagerada acaba gerando escassez, né, porque as pessoas ficam com medo de perder, né, enfim, acabam, aquilo que ela ia levar um mês consumindo, ela acaba consumindo, comprando em uma semana, tá? Então tem uma diferença também do que a gente chama de bem econômico e bem livre. Bens econômicos, eles têm como característica a utilidade, né, a escassez e a possibilidade de transferência. Os bens livres, eles são aqueles disponíveis em quantidade suficiente para atender todo mundo. Então, eles são ilimitados em quantidade ou muito abundante e não são apropriáveis, ninguém pega só para ele. Então, por exemplo, um rio, né, a captação de uma água, aqui no Brasil a gente considera isso como um bem livre, a gente tem isso relativamente em certa abundância, tá? Mas tem países, por exemplo, eu tenho colegas que fizeram intercâmbio, moraram um tempo na Alemanha, e lá eles não admitem, por exemplo, que você tome 2 banhos por dia, né? Na verdade, eles não admitem que você tome banho todo dia, né? A cultura lá é um banho a cada 2, 3 dias, no verão que acaba tomando um banho por dia, um banho a cada 2 dias, porque a água lá é um recurso muito escasso. Em alguns países, por exemplo, no Iraque, nos Emirados Árabes, em Dubai, por ali, um litro de água chega a custar 12, 15 dólares, tá? Está falando aí de 60, 70 reais num litro de água. Então, o pessoal não desperdiça esse tipo de recurso, tá? Então, o que, por exemplo, uma garrafa d'água para a gente né, pode ser considerado um bem livre, né, apesar da gente comprar, às vezes, água de vez em quando, mas é um bem livre, né, de fácil acesso, para outros países a água é um bem econômico, chega a ser até considerado um certo patrimônio, tá? Mas o que seriam, então, essas necessidades humanas? Né? Este poderia ser um conceito relativo e vago, tá? Muito filosófico também, já que os desejos dos indivíduos não são fixos. Mas para a economia,
as necessidades humanas relevantes são aqueles desejos que envolvem a escolha de um bem econômico, capaz de contribuir para a sobrevivência ou para a realização social dos indivíduos. E essas necessidades, elas se classificam em duas formas. Pode ser básica ou primária, como é conhecida, que é aquela indispensável para a nossa sobrevivência, né, sem as quais a vida seria insuportável. Então, como exemplo, alimentação, saúde, habitação, vestuário, entre outras. E as necessidades secundárias, que são aquelas desejadas pelo convívio social, como educação, transporte, lazer, turismo, que a gente conseguiria sobreviver sem nenhum problema, tá? A Luana até colocou aqui, ó, sobre a questão das necessidades humanas, para a gente citar a pirâmide das necessidades de Maslow, tá? Luana, correto, tá? As necessidades de Maslow, a gente estuda isso um pouquinho mais na administração. O Maslow, ele diz que a gente tem uma pirâmide de 5 estágios de necessidade. As necessidades básicas, né, fisiológicas, as necessidades sociais, afetivas, de estima e autorrealização, tá? Então, as fisiológicas, elas seriam aquelas necessidades de comer, beber, dormir, né, se reproduzir, tá? Seria a necessidade primária. A secundária seria a segurança, né, segurança do emprego, segurança de uma moradia, segurança do seu local de trabalho, segurança como um todo. A terceira seria as sociais, né, então você tem as relações sociais, as amizades, tá? A quarta seria a de estima, a autoestima, e a quinta seria a autorrealização, tá? O foco da economia, na verdade, está nas duas primeiras, nas necessidades básicas e nas necessidades de segurança, tá? Mas ela não elimina as outras também. E os bens econômicos, né, eles possuem uma certa raridade relativa, né? Ou seja, eles possuem um certo preço. Esses bens econômicos, quando eles se destinam à satisfação direta da necessidade humana, são chamados de bens de consumo ou bens finais. Então, todos aqueles bens que já estão aptos a serem consumidos, sem que haja uma outra transformação, a gente chama eles de bens de consumo ou bens finais, tá? E esses bens de consumo, eles podem ser divididos em bens duráveis, como um automóvel, uma geladeira, tá? Uma máquina de lavar, que você vai consumir ele por alguns anos, ou bens não duráveis, tá? Que pode ser alimento, roupa, tá? Tem essa divisãozinha aqui. E por que isso é importante, professor? Porque a economia, muitas vezes, ela tem que ver, se você estiver produzindo um bem muito bem durável e tiver com pouca produção de bens não duráveis, né, você vai ter um problema aí na economia. Você vai faltar comida, vai faltar alimento, vai faltar uma série de outras questões, tá? E a gente tem também os bens intermediários, que eles são um meio termo, eles ajudam no processo de produção, tanto dos bens duráveis quanto os não duráveis, tá? Eles ajudam nos dois pontos, tá? Então, são exemplos de bens intermediários, a matéria-prima, material de escritório, uma barra de ferro, uma peça de reposição, enfim, tá? E a gente também tem o chamado bem de capital, que é utilizado na produção de outros bens, que são as máquinas, né, as indústrias que fabricam peças, que fabricam outras máquinas para outras indústrias, tá? Então, uma característica importante desses bens... e o bem de capital, ele vai te gerar um certo retorno, tá? Tem essa diferença também. Então, uma característica importante desses bens é que eles contribuem para a melhoria da produtividade da mão de obra. Então, são alguns exemplos de bem de capital: as máquinas, equipamentos, as instalações, e eles, como eles não são consumidos no processo de produção, a gente chama ele também de bens finais, tá? E para que se obtenha a satisfação das necessidades humanas, é necessário produzir bens e serviços. A produção exigiria um emprego de recursos produtivos e também de bens elaborados, né? O Hélio até está colocando aqui que os coaches mudaram a ordem da pirâmide de Maslow, né? A gente nem vai entrar muito nessa questão, Hélio, para não brigar, né? Porque eu tenho algumas ressalvas quanto a alguns tipos de coach, né? Enfim, não vou entrar muito nesse detalhe, não, tá? Os recursos de produção ou fatores de produção da economia, né, são aqueles utilizados no processo como um todo, tá? Então, quais são os fatores de produção? A terra,
né, que é o recurso natural, incluindo a água, os minerais, madeira, solo, né, quando eu chamo de terra, eu estou me referindo àqueles recursos que estão na natureza para serem produzidos, tá? Principalmente a terra, tá, que é de onde você planta e tal. Os recursos humanos, que ele engloba o trabalho enquanto faculdade física e intelectual do ser humano, então tanto a força física quanto a força mental, psicológica, criativa, tá? A capacidade empresarial, que se constitui daqueles indivíduos que reúnem os capitais para adquirir os recursos produtivos e produzir os bens e serviços para o mercado, ou seja, a vontade de alguém de fazer, de reunir esse grupo e fazer. O capital, que engloba os bens e serviços necessários para a produção de outros bens e serviços, né, como máquina, equipamento, instalação, dinheiro, ferramenta, aplicação financeira, capital financeiro, entre outros, e a tecnologia. Lembrando que a tecnologia, a questão principal, o foco dela, é tornar cada vez mais eficiente o uso desses outros recursos. Então, se você fizer uma pesquisa com o próprio agronegócio, né, você vai ver que quanto mais tecnologia você aplica no campo, menos você usa mão de obra, e menos espaço de terra você precisa para manter aquele nível de produtividade, tá? Eu estou chutando aqui que eu não conheço direito, mas vamos supor que há 20 anos atrás, né, você produzia em torno de 40 sacas de soja por hectare. E hoje, com a tecnologia, com o melhoramento genético, com aprimoramento das técnicas de plantio, de fertilização do solo, parará, você consiga um aumento para 60, 70, sei lá, 100 sacas de soja por hectare, tá? Então, aí você vê, né, se você quer diminuir o espaço plantado ou se você quer aproveitar a sua terra do tamanho total e aumentar a sua produção, tá? Eu estou chutando aqui, tá, pessoal, que eu não conheço se tem uma área que eu não conheço nada, é a área do agronegócio. Conheço muito superficialmente de ler matéria, notícia, tá? O Manuel está colocando aqui, ó, a questão do Brasil exportar muita matéria-prima e depois importar os produtos. Temos uma perca na mercadoria e posterior na economia? Claro que a gente tem, Manuel, tá? A gente, a Vale, a mineradora Vale, ela exporta o minério de ferro, salvo engano, a menos de 20 centavos a tonelada, tá? Eu preciso confirmar esse dado, mas, assim, você importa o minério de ferro, eu sei que, bom, vou chutar um valor mais alto aqui, é menos de 50 centavos a tonelada do minério de ferro, exportado. Esse minério de ferro, ele acaba virando, entre outras coisas, os chips de computadores, tá? Que você tem uma máquina que compacta aqueles chipzinhos, pior que não tem nenhum perto aqui, de computador, aquelas pecinhas pretas assim, tá? E que você acaba pagando 50, 60, 100 dólares num chipzinho desse de computador que usou umas 30, 40 gramas de minério de ferro, tá? Então, olha a diferença de preço de um para o outro, tá? E aqui no Brasil, tá? Por que aqui no Brasil a gente não tem tanta tecnologia, não tem tanta empresa de fora investindo, trazendo maquinário, trazendo tecnologia, trazendo inovação, tá? Porque aqui, essas empresas, na verdade, se você pegar, por exemplo, uma Samsung, se você pegar uma Apple da vida, né, uma Dell, boa parte dos produtos que elas fabricam são fabricados aonde? Taiwan, China, Coreia do Sul, deixa eu ver o que mais aqui, Índia, tá? Que são países em que você não tem, por exemplo, por exemplo, oh meu Deus, fugiu o termo aqui, que você não tem os encargos trabalhistas que a gente tem aqui no Brasil. Exatamente, Luana, a mão de obra é muito baixa. A gente já comentou, na China a mão de obra é praticamente escrava, né? Os trabalhadores ganham por produção, não tem nenhuma lei trabalhista, né? E aí essas grandes empresas, elas procuram esses países com a mão de obra muito barata para poder fazer o seu produto, tá? Inclusive, se vocês pegarem, por exemplo, às vezes, algumas marcas de roupa, eu comprei essa roupa aqui estou chutando aqui, tá? Da Tommy, né? A Tommy é uma marca americana, canadense, sei lá. Mas você vai ver, ela foi fabricada na China, tá? Você, comprei essa roupa aqui da Elos, da Zoom, sei lá, né? Da Lacoste, aí você vai ver achando que são marcas americanas, são marcas francesas, canadenses, mas o produto é fabricado na China, tá? A Nike não fabrica
uma bola de futebol, não fabrica uma camiseta, não fabrica uma agulha. Ela vende a marca dela, ela vê quem fabrica um bom produto num preço barato e ela vende a marca dela para estampar esse produto, tá? Então, por isso que muitas vezes aqui no Brasil, nenhuma empresa de fora quer vir produzir algo novo, inovador aqui no Brasil, porque a mão de obra é muito cara, tá? As leis trabalhistas aqui no Brasil, elas são grandes conquistas de muito tempo, então isso é bom para o trabalhador, mas do ponto de vista do capital, do ponto de vista do investimento, isso não é tão bom porque custa mais caro, tá? Então, é uma tendência, João, aqui no Brasil, baratear essa mão de obra, tá? Tanto que nos últimos 4 anos, várias leis, né, você teve uma pequena reforma trabalhista, pequena não, uma considerável reforma trabalhista, você está tendo reforma previdenciária, você teve uma mudança na lei de terceirização, que permitiu terceirizar a área fim, que até então só permitia a área meio. Então, essas mudanças na legislação, entre outras coisas, visou, né, acabou tirando muito direito do trabalhador, tá? Em contrapartida, isso facilitou, ou pelo menos deveria facilitar, mais entrada de capital estrangeiro aqui no Brasil, tá? Porque, assim, o Brasil, ele tem a mão de obra, tá? Ele tem o recurso natural daqueles, né, dos fatores lá de produção, mas ele não tem o capital e não tem a tecnologia. E a capacidade empresarial dele é um pouquinho limitada, tá? Então, por exemplo, a terra, Jesus, saiu tudo coisado aqui. A terra e os recursos humanos, o Brasil tem com bastante grandeza, né? Tanto que o nosso índice de desemprego é bem alto, porque tem mão de obra sobrando. A capacidade empresarial, ela é meio relativa, né? O Brasil é um bom empreendedor, é criativo, mas falta qualificar. E o capital e a tecnologia vem de fora, porque o capital aqui no Brasil é uma vergonha, é muito caro que os bancos cobram para você pegar um dinheiro emprestado, é absurdo. Você tem uma Selic que está a 2%, que é a taxa básica de referência, e o banco cobrando 8%, 10% num cheque especial, tá? E o Hélio colocou aqui, mas aí não seria viável o governo federal buscar investimento interno, melhorar essa industrialização, tá? Pois poderia dar mais emprego, gerar mais renda. Essa é a ideia, Hélio, tá? Essa é a ideia. Só que o que acontece? Muito dos políticos, eles têm investimento em grandes empresas, o dinheiro dele está onde está uma empresa grande, você entendeu? E muitas vezes isso dificulta, né? Quantas e quantas empresas, vou citar um caso aqui, tá? A Gurgel, que era uma fábrica brasileira, tá? A Gurgel começou a fabricar carro elétrico em 1990, tá? 90, a Gurgel já tinha uma linha de carro que era elétrico. Não foi para frente, porque não teve apoio do governo, não teve suporte, e ela não tinha como concorrer com as grandes montadoras, uma Ford, uma GM, né, uma Chevrolet, que é GM, uma Renault, tá? Porque não tinha condição, né, por conta disso, tá? E aqui, ó, né, a produção, portanto, seria o processo de transformar a matéria-prima em produto acabado, utilizando para tanto os bens de capital, os bens intermediários e a mão de obra. Então, essa aqui tem uma relação entre o fator de produção e o tipo de remuneração. Então, o trabalho, ele é remunerado pelo salário. O capital, ele é remunerado pelos juros, tá? A terra, ela é remunerada pelo aluguel, pelo arrendamento, tá? A tecnologia, ela é remunerada pelos royalties, pelo direito à propriedade intelectual, pelas patentes, pela eficiência de produção, e a capacidade empresarial, ela é remunerada pelo lucro. Tá? Então, como os recursos ou fatores de produção acabam sendo escassos, tá? O que você espera é que esses fatores de produção, tá, gerem esse resultado aqui de remuneração. Tá? Então, a gente já está aqui com quase 1 hora, né, 55 minutos mais ou menos. Vou fazer, então, aqui uma pausa antes da gente entrar em outros temas relevantes da economia, tá? Eu vou parar a gravação aqui para não ficar um vídeo muito grande. 5 minutinhos, tá? Para vocês tomarem uma água e um café. E caso vocês queiram fazer alguma pergunta também, pode colocar aqui no chat que a gente já responde, tá joia? Então, 5 minutinhos aqui para a gente tomar uma água, um café, daí a gente já retorna, tá? Só vou deixar a câmera e o microfone desligado aqui, mas já